Olá, eu me chamo Carolina Maical Chaves e vou apresentar o trabalho Estudo da Recuperação de Índio a partir de resíduos usando extração por solventes, que foi orientado pela professora Denise Crosselman Espinosa e pelo colaborador Franco Gargiulo. A pesquisa foi realizada no LAREX do PQI, na Escola Politécnica da USP. O índio é um metal estratégico para a indústria de eletroeletrônicos, sendo usado na forma de óxido de índio dopado com estanho, um semicondutor que alinha os cristais líquidos das telas de LCD. Ele é um recurso escasso na natureza e, considerando a demanda crescente e o descarte de eletroeletrônicos, é necessário garantir o suprimento e a reciclagem desse bem. Assim, a motivação da pesquisa é buscar uma economia circular e sustentável por meio da recuperação de recursos escassos. E o objetivo foi desenvolver uma rota hidrometalúrgica para a recuperação de índio de telas obsoletas, por meio da otimização dos processos de pré-tratamento, lixiviação, purificação e precipitação. Primeiramente, foram coletados 6 monitores obsoletos no CEDIR, que foram desmantelados, cominuídos e calcinados. A caracterização antes da calcinação foi por MEV DRX de fração a laser analisador de carbono e enxofre, e depois da calcinação, repetiu-se o DRX e fez-se uma digestão ácida com overhead aquecida. Em seguida, o material foi submetido a ensaios de lixiviação com ácido sulfúrico, tendo os parâmetros estudados a concentração do ácido, a temperatura, a relação sólido-líquido e o tempo de reação. Para a purificação, o licor obtido da lixiviação foi submetido a um ensaio preliminar de precipitação, para determinar as principais impurezas, sendo o ferro o principal resultado, de forma que sua valência foi determinada por método colorimétrico. Depois disso, foi preparada uma solução sintética como fase aquosa para os ensaios de extração por solventes. Primeiro, testaram-se os extratantes DEPA, Cianex 272 e TVP, e, determinado melhor, os parâmetros testados foram a relação entre a fase aquosa e orgânica, concentração do extratante e pH inicial. Para a reextração, foi escolhido o ácido clorídrico, e os parâmetros variados foram concentração do ácido e relação da fase aquosa e orgânica. Para os resultados, a perda de massa na calcinação foi de 8,44%, sendo 4,5% de carbono. O MEV permitiu a identificação de uma película de Ito, o DRX foi característico de materiais amorfos, e os principais tamanhos de partícula foram de 28 e 208 microns. A digestão ácida resultou em um teor de índio de 0,0195%. Os resultados da lixiviação mostraram que a concentração do ácido e a temperatura são determinantes para a extração de índio, sendo que concentrações a partir de 0,75 molar e temperaturas a partir de 55 graus Celsius são suficientes para extrair todo o metal. Já a relação sólido-líquido e o tempo não se mostraram relevantes para a extração. Relações de 1:1 e tempos de 15 minutos são suficientes para tirar todo o metal. O ensaio preliminar de precipitação mostrou que a principal impureza é o ferro, cuja valência foi 2+. O melhor extratante testado foi o DEPA, que tirou todo o índio e basicamente nenhum ferro. É possível perceber que quanto maior a relação entre fase aquosa e orgânica, melhor a extração de índio, mas ao mesmo tempo também aumenta um pouco a extração de ferro. A concentração de extratante deve ser acima de 10% para extrair todo o índio, e há pouca extração de ferro a partir dessa concentração. É melhor não aumentar o pH, já que o pH original é suficiente para tirar todo o índio, e quando se aumenta o pH, aumenta também a extração de ferro, que é indesejado. Para a reextração, a relação entre as fases aquosa e orgânica não apresentou comportamento padrão, mas é possível ver que quanto maior a concentração de ácido, melhor a reextração. Então, as principais conclusões do trabalho foram que o teor de índio nas amostras é de 0,0195%, a concentração do ácido e a temperatura na lixiviação são fatores essenciais para a extração do índio, mas já o tempo de reação e a relação sólido-líquido não influenciam significativamente na porcentagem de extração. A melhor condição de lixiviação é a concentração de ácido sulfúrico de 0,75 molar, relação sólido-líquido 1:1, por 15 minutos a 70 graus. Os principais contaminantes do licor são ferro, alumínio, cálcio, fósforo, silício e estanho, e dentre os extrações testados, o melhor para a recuperação de índio é o DEPA. A melhor condição de extração é a concentração de extratante de 10%, relação entre fase aquosa e orgânica de 3:1, sem alteração do pH inicial por 15 minutos e temperatura ambiente. E o principal fator na reextração é a concentração do ácido. Eu gostaria de agradecer a FAPESP e a CAPES pelo apoio financeiro, além da colaboração de Martina Petranikova da Chalmers University of Technology na etapa de purificação e ao LAREX da IAPOLI pela infraestrutura para a realização da pesquisa.